Muito bom dia a todos, que a paz do Cristo permaneça entre nós, com muita alegria. Hoje, dia 14 de março de 2021, estamos mais uma vez aqui reunidos em pensamento, em vibração, para realizarmos mais um Evangelho no Lar, esse estudo tão maravilhoso, que nos esclarece, nos aproxima de Jesus, e com essa intenção, vamos mais uma vez aqui estudar um pouquinho. Saudamos a todos, desejando um excelente domingo, um excelente estudo. Aos nossos participantes aqui, que estão pela primeira vez também, fica aqui registrado o nosso abraço fraterno, o desejo de que vocês também, junto conosco, possam contribuir da melhor forma possível, em vibração, em palavras, em pensamentos, com o desenrolar aqui do nosso estudo. Vamos iniciar pedindo ao companheiro Evaldo, que com muita boa vontade e gentileza, prepara, né, ao longo da semana, esta mensagem tão belíssima que a gente costuma ouvir aqui desse livro maravilhoso. Então, Evaldo, muito bom dia. Deus permaneça contigo, tá? E gratidão aí pelo seu esforço de estar colaborando conosco. E tudo passa, meu irmão. Tudo passa. E certamente teremos dias mais felizes. Quando você estiver pronto, por favor, inicie a leitura. Vou compartilhar na tela aqui. Se Deus quiser. Antes, porém, eu quero expressar a minha gratidão à nossa irmã Mônica pelo atendimento fraterno a mim prestado nesses momentos difíceis que às vezes se nos apresentam. Mensagem número 13 do livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Mensagem intitulada Não confundas, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Paulo, Romanos, capítulo 10, versículo 11. Em todos os círculos do cristianismo, há formas diversas quanto à crença individual. Há católicos romanos que restringem ao padre o objeto de confiança. Reformistas evangélicos que se limitam à fórmula verbal e espiritistas que concentram todas as expressões da fé na organização mediúnica. É natural, portanto, a colheita de desilusões. Em todos há sacerdotes que não fazem, fórmulas verbalistas que não atendem e médiuns que não solucionam todas as necessidades. Além disso, temos a considerar diante do Cristo pode redundar em séria perturbação. Quase sempre, os devotos não pedem algo mais os desastres do coração. O discípulo sincero, em todas as circunstâncias, compreende a probabilidade de falência na colaboração humana e, por isso, coloca-o em
cheiro definitivo às Escrituras, instituindo o trabalho edificante e revelando os objetivos sublimes da vida. Lembra sempre que a tua existência é jornada para Deus. Em que objeto centralizas a tua crença, meu amigo? Recorda que é necessário crer sinceramente em Jesus e segui-lo, para não sermos confundidos. Que assim seja, e graças a Deus. Muito bem, gratidão, Evaldo, pela leitura da mensagem. Tivemos um pouquinho de interferência, não sei se foi a minha internet ou se vocês perceberam isso, mas também tinha um microfone aqui aberto, aí captou alguns ruídos, mas conseguimos captar a ideia maravilhosa aí do tema, que a gente jamais confunda, né? Tudo isso aí que o nosso mestre divino nos traz, né? Que a gente tenha lucidez, tenha discernimento para a gente continuar as nossas batalhas, os nossos desafios, sempre em prol do amor e do bem coletivo. Vamos pedir aos nossos companheiros agora que permaneçam, né, em harmonia, em pensamentos positivos, para que juntos possamos realizar a nossa prece inicial, rogando a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus e à espiritualidade amiga, que nos envolva nesta manhã, para que consigamos aprender um pouco mais dessas leis soberanas do nosso Criador, do nosso Pai de inesgotável amor, e assim, por meio do Evangelho do Cristo, esse oceano de preciosidades que nos edifica, nos esclarece, consigamos, enfim, aprender para podermos colocar em prática tudo aquilo que o Mestre nos ensina a todo instante. Que a espiritualidade amiga continue nos inspirando, nos intuindo as melhores reflexões para que o nosso aprendizado seja eficaz. A todos que não puderam participar do nosso estudo, registramos aqui também os nossos sentimentos de amizade e de carinho, e que o amor do Cristo possa alcançar todos aqueles que neste momento encontram-se num clima de desesperança, de pessimismo, de infelicidade. Que esses nossos irmãos possam ser envolvidos pela espiritualidade e reanimados, a fim de que a chama da esperança e da perseverança continue acesa nos corações e mentes. Quanto a nós, permaneçamos em sintonia com o mais alto, para podermos realizar o nosso estudo, a nossa tarefa de hoje, em plena harmonia, alegria e paz. Se conosco, Mestre, amado amigo Jesus, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, meus amigos, saudamos a todos mais uma vez com um excelente dia, com um excelente estudo. Gostaria de perguntar ao nosso companheiro Beto, que eu vou aqui renomear ele. Beto. Pode deixar a Joana Angélica mesmo. Que beleza, hein? Oh. Bom dia, Sandra. Rosângela. Bom dia, Rosângela. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Vamos que vamos estudar. Estamos juntos aí. Isso. Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Beto. Bom dia. Beto, meu amigo, esqueci de alguma coisa? Podemos iniciar? Esqueci de alguma coisa? Podemos iniciar? Não, meu chefe. Estou atento. Então tá bom.
Então tá bom. Como combinado no domingo passado, a nossa companheira Letícia realizará a leitura do Evangelho e logo em seguida passaremos a palavra para o nosso companheiro, Bom nosso amigo e dia. irmão Gilberto. Ô, Bom Santo, só dia, uma palavra. Maria. Eu convidei 2 amigos que estão aí hoje com a gente, tá? Opa, passa aqui os nomes que eu dei uma lida aqui rapidamente, eu só fiquei na dúvida de Tatiana. Tatiana é minha filha e o Leonardo é meu amigo. Ah, sim, mas Tatiana já participou com a gente, não já? Ou não? A Tatiana, eu acho que não. Ah, tá. Então, Tatiana aí? Leonardo. Tatiana e Leonardo, sejam muito bem-vindos, recebam um abraço fraterno da família Jefa. Estamos muito felizes aqui com a presença de vocês, tá bom? Obrigado. Valeu. Então tá, passo agora a palavra para a nossa companheira Letícia, que realizará a leitura do Evangelho. Letícia, muito bom dia. Gratidão pelo teu auxílio. Só ativa seu microfone, por favor. Bom dia, Sandra. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. A fé humana e a divina. No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Até ao presente, a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso, porque o Cristo a exalçou como poderosa alavanca e porque o tem considerado apenas como chefe de uma religião. Entretanto, o Cristo que operou milagres materiais mostrou por esses milagres mesmos o que pode o homem quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Também os apóstolos não operaram milagres, seguindo o exemplo? Ora, que eram esses milagres, senão efeitos naturais, cujas causas os homens de então desconheciam, mas que hoje, em grande parte, se explicam e que, pelo estudo do espiritismo e do magnetismo, se tornaram completamente compreensíveis? A fé é humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. O homem de gênio, que se lança à realização de algum grande empreendimento, triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao fim colimado, certeza que lhe faculta imensa força. O homem de bem, que crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência, aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e ainda aí se operam milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé não há maus pendores que se não chegue a vencer. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares qualificados outrora de milagres. Repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamaram prodígios, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Um espírito protetor, Paris, 1863. Gratidão, Letícia, pela leitura. Nós que encerramos aqui, né, a leitura do
capítulo 19, a fé transporta montanhas. Muito bom, tivemos a oportunidade aqui de refletir e aprender uns com os outros, né, sobre esse importante assunto, né, que é o poder da fé, né, esse sentimento aí que todos nós temos. Mas passarei a palavra para o nosso companheiro Joubert, que nos trará as primeiras reflexões e ideias aí acerca do tema. Logo em seguida, a gente passa a palavra para os companheiros. Joubert, muito bom dia, meu irmão. Gratidão novamente, tá? Pela sua colaboração. Fique à vontade aí. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade e dizer que está sendo muito bom para mim a experiência de estar ancorado no GEFASPA. Tem me feito, e a minha esposa, muito bem mesmo. Tem sido transformador. A gente está morando aqui na região de Niterói, estamos morando aqui há alguns meses e conseguimos aí, de certa forma, nos adaptar ao grupo e graças a Deus, é um grupo muito sério e, graças a Deus, está me fazendo muito bem. Dito isso, essa gratidão por vocês nos aceitarem, eu queria dizer o seguinte: esse assunto de fé humana e fé divina é um assunto muito extenso. Eu acho que demandaria aqui, talvez, um fim de semana de a gente discutir sobre esse assunto, mas eu vou tentar, em 5, 10 minutos, aí, ser muito breve, muito breve. Toda a nossa trajetória no planeta é uma trajetória de espiritualização. Nós estamos buscando essa divindade, esses sois deuses que há em nós, que Jesus já havia dito, para nos transformarmos. Então, hoje, exatamente hoje, a gente está no processo de cura, num processo de... Mas já somos pacientes, vamos dizer assim, se estamos com algumas doenças espirituais, somos pacientes que já podemos ajudar na cura do outro. Então, isso é muito significativo e é muito consolador, porque a gente já podemos fazer alguma coisa pelo outro. Me faz lembrar aqui a Narcisa, lá em Nosso Lar, que trabalhava nas câmaras, e a gente olhava para ela assim e falava: nossa, esse espírito é um espírito muito adiantado, nossa. E ela falava para André, eu ainda não posso ir encarnar porque eu não tenho condições. Porque quando eu chegar na Terra, eu sei que eu tenho muitos comprometimentos. Quando você chega aqui, você tem essa carga da vibração da Terra. Então, ela mesma, temerária, um espírito que a gente olhava assim, olha e fala assim: nossa, esse espírito faz um grandioso trabalho na espiritualidade. E ela temerária, assim como outros livros do próprio a própria Alcione, lá já os píncaros celestes sendo sujeitos a qualquer tipo de sabores ou questões por conta da vibração da Terra. Então, a fé, que é uma palavra muito, no português, 2 letrinhas, tem até música infantil para isso, música de evangelização, 2 letrinhas, ela, a conclusão que eu pude chegar aqui para tentar reduzir o assunto, que ele é muito extenso, eu queria trazer um personagem da história que não é aparentemente espírita, mas ele é um personagem certamente um missionário, mas ele traz ali uma carga
de muito aprendizado para nós, que é o Thomas Edison. Queria falar rapidamente. Ele, como todos sabem, ele inventou, ou inspirado na espiritualidade, que trouxe para nós a lâmpada elétrica. O que seria de nós sem a lâmpada hoje, né? Mas ele criou outros, ele inventou outros tantos, ele fez tantos outros inventos. E ele tentou, lá mais de 800 vezes, mais de 800 experiências catalogadas, os amigos dele tentando convencê-lo, olha, melhor você parar de inventar isso aí, porque você não vai conseguir. Aí ele fala o seguinte, se eu já tentei 800 vezes, é sinal que eu posso estar chegando no sucesso que eu quero chegar. Então, anos depois, ele conseguiu. Reza a lenda que ele tentou mais de 1000 vezes. Então, a perseverança, né? A fé, ali, ele estava ali totalmente focado. E há relatos na espiritualidade que ele encontra. Eu fiquei até 2 da manhã procurando esse livro que eu li, mas eu não encontrei. Ele encontra com um espírito, não sei se é André Luiz, não sei se é Humberto de Campos, ele encontra na espiritualidade, e aí esse espírito fala para ele assim, nossa, você que inventou a lâmpada, você é um espírito muito evoluído. Ele fala assim, meu amigo, eu estou tentando até hoje a iluminação interior, porque a exterior eu já criei, eu já trouxe para a humanidade essa. Eu sei que eu contribuí para a humanidade, eu sei, mas eu estou buscando a minha iluminação interior. Eu achei isso de uma profundidade e eu gostaria de dividir com vocês. Eu realmente não lembro, eu não sei se foi André Luiz ou Humberto de Campos que encontrou com ele na espiritualidade. Eu procurei muito, eu li isso há mais de 15 anos e eu me esqueci qual foi o livro, mas isso é fato, foi um livro da FEB, tudo certinho, enfim. E aí, a nossa trajetória humana, ela é tratada aqui, o espírito protetor, ele faz uma divisão entre fé humana e divina, mas ele mesmo nos dá o consolo de que a fé é humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrestres ou das suas aspirações celestiais e futuras. Então, a gente falou nisso semana passada, né, que a fé é uma propriedade do espírito, independentemente de religião, né? Uma pessoa pode ter fé num empreendimento egoístico e até mesmo criminoso. Ela tem fé que ela vai conseguir, mesmo que ela esteja sujeita aos comprometimentos espirituais ao que ela vai cumprir, se for alguma coisa egoística ou criminosa, ela pode ter sucesso naquele empreendimento. Entretanto, ela está sujeita todas as questões aí de causa e efeito. Então, a nossa trajetória humana não só na fé, mas em todos os outros potenciais divinos que temos e somos, ela é uma trajetória de espiritualização. Todo o nosso processo ele é humano e também ele pode ser divino, de acordo com a nossa intenção, com a nossa vontade. Então, me pareceu aqui que um dia, todos nós seremos anjos, como diz a música, nós não seremos mais humanos, porque o humano é o encarnado que vive na Terra sujeito a todas as suas impressões. Nós nos espiritualizaremos de tal forma que conseguiremos estar de tal maneira
libertos da carne, e aí todos os nossos empreendimentos serão divinos, como os do Cristo o são, e como os de muitos espíritos que já se regeneraram, converteram, se transformaram, também o são. O grande desafio nosso, e aí é a fé que vai sustentar, é estar no mundo sem ser do mundo. Esse é um desafio que está em todas as fases da nossa existência espiritual. Como é que eu estou aqui encarnado ou desencarnado, ligado à Terra, e eu posso estar no mundo, mas eu não vou ser do mundo. Então, quando eu olho para a minha identidade, a minha carteira de identidade, eu falo, eu sou o Jobert Oswaldo Santana Soares. Eu estou, eu não sou. Amanhã eu posso ser outro ou outra, dependendo da minha necessidade. Hoje, eu estou uma profissão, amanhã eu posso ser outra. Então, nós temos questões humanas, elas são temporárias, mas elas nos auxiliam à nossa evolução. O que todos nós somos filhos de Deus, fadados à perfeição. Graças a Deus. Porque se Ele não nos desse essa possibilidade, se a gente não tivesse a centelha divina, e se nos fosse permitido retroagir espiritualmente, eu não sei o que seria de nós. Realmente seria um desastre, porque muitos de nós encaminhamos num processo de autossabotagem, de destruição, de egoísmo, de vaidade, de orgulho. Então, a gente tem que olhar para a gente hoje, dia 14 de março de 2021, no calendário da Terra, e falar assim: o que eu posso fazer dentro do entendimento que eu já tenho para poder fazer essa transformação? Eu sei que eu posso chegar lá na pureza, eu vou chegar, estou fadado a isso. Mas porque eu tenho fé. A fé está me sustentando. Mas aonde eu posso chegar? Como eu posso chegar? Aonde eu posso chegar, eu sei, mas quando e o tempo que vai demorar isso, o tempo que vai durar isso, vai depender só de mim. E Jesus, o tempo todo, como governador do planeta, nos sustenta com informações, com as chamadas revelações. Hoje a gente tem a revelação espírita, mas daqui a 2, 3 mil anos, a gente pode ter uma outra revelação que a gente não sabe, só para nos ajudar nessa transformação. Então, todas as revelações que Jesus nos dá é para nós transformarmos. Então, essa fé, eu vou falar por mim, essa fé ela me mantém muito, muito, muito feliz, muito tranquilo, me tira a ansiedade, vai tirando e me dá a certeza da vitória com o Cristo. Todas as vezes, vou falar por mim de novo, que eu tentei algum empreendimento sem Jesus, só para mim, para a minha evolução, ou para o meu prazer, ou para tirar vantagem de mim, todas as vezes, nessa encarnação que eu lembro, graças a Deus, nenhuma deu certo. Todas as vezes que eu coloquei Jesus como ponto central, foco central, e os empreendimentos para o próximo, eu tive, de certa maneira, dentro da minha imperfeição, algum sucesso. Então, esse tipo de fé divina, que agora para falar por todos, nos sustentará e nos sustenta. Então, o nosso caminho é da divindade, é da espiritualização. O nosso caminho é, como diz Francisco de Assis, fazei-me instrumento de vossa paz. Eu acho que essa frase do Francisco de Assis, ali está
como diz Jesus, toda a lei e os profetas. Está tudo ali. Porque se eu sou instrumento da paz, todas as minhas doenças, todas as minhas necessidades serão supridas. Porque eu estou voltado para Jesus, voltado para Deus, voltado para a evolução e voltado para a coletividade, para a caridade, para o amor, para a bondade, para a misericórdia. Então, a fé divina ela vai estar tão grande, tão forte em mim, que eu vou começar a entrar em consonância com a vontade divina. E como é que eu vou saber qual é a vontade divina? Na intimidade com o Pai, orando e vigiando, trabalhando no bem, na caridade, no amor e na bondade. Bom dia, isso que eu queria dizer. Obrigado. Querido irmão, muito obrigado, tá? Pelas suas reflexões aí. Mas, primeiramente, em nome da família Jefa, você ali que iniciou a tua fala, né? Agradecendo, né? A forma que o Jefa ali recebeu, né? Mas a recíproca é verdadeira, tá? Então, estenda aí os nossos sentimentos de gratidão à Érica também, pela forma que vocês chegaram, né? Se aproximaram ao Jefa, né, com muita boa vontade, a participação de vocês, o envolvimento durante os nossos estudos é algo muito visível e nos deixa muito feliz, né? E aí eu falo em nome aí dos dirigentes da casa, porque se vocês já conseguem, né, de forma online, ser tão participativos, ser tão caridosos, né, com a causa, né, e com os objetivos, os propósitos do Jefa, certamente, quando retornarmos às nossas atividades presenciais, serão tarefeiros muito bem-vindos à nossa casa e muito contribuirá, né, para a gente manter o Jefa sempre atuante, sempre trazendo, né, o que os nossos companheiros precisarem, essa educação espiritual, esse acolhimento. Então, fica aqui registrado também a nossa gratidão a vocês. Em relação ao estudo, muito boas as suas reflexões, gratidão por trazer aí essa experiência, né, que você leu há alguns anos atrás em relação a esse espírito, né, que reencarnou aqui na Terra em uma das suas passagens como Thomas Edison, realmente as descobertas, né, porque a gente sabe que de tempos em tempos Deus oferece à humanidade, né, espíritos, né, com essa envergadura moral e intelectual bastante avantajada, por assim dizer, para nos servir, né, de motivação, de incentivo, né, para que a gente possa realmente descobrir todas essas maravilhas que o Pai tem a nos oferecer, de forma que a gente possa empregar de uma forma coletiva, né, de maneira coletiva, para que todos possam regozijar dessas excelentes obras. E com Thomas Edison foi a mesma coisa, esse brilhante cientista que passou por nós, nos trazendo tudo isso. Vou fazer só um comentário em relação aqui o que eu achei de interessante, como o Joubert falou, é um assunto muito extenso, e é curioso, né, que, como você falou, você relembrou, é uma palavra, né, composta de apenas 2 letrinhas, mas a profundidade de entendimento dela é imenso, né? O que ela nos traz, o que essa palavrinha pode fazer com a nossa mente, né? A gente realmente, se mergulhar nesse assunto, a gente vai ficar horas e horas, dias, tentando compreender, e ainda assim faltará algo, porque nós ainda estamos em constante aprendizado, e é dessa forma que a gente vai conseguir compreender realmente o que significa fé para o espírito, né? Qual a importância disso para o espírito? Sandro, desculpa, eu esqueci de falar só uma coisinha. Fale agora, então. Uma das tentativas das invenções do Thomas Edison, e ele foi ridicularizado pela comunidade científica, foi criar um telefone para falar com os espíritos. Olha só. Isso está na história. Procure no Google. Ele foi ridicularizado. E hoje a gente sabe que, na época, mas a transcomunicação é um fato. Sim. Mas ele queria falar com as personalidades para perguntar como é que estão vocês aí? Como é que está aí? Aí foi o embrião do telefone que depois o Graham Bell fez
e Dom Pedro II foi lá na feira, comprou tal, a gente sabe dessa história toda. Mas só esse detalhe que eu esqueci de falar. Ele criou um aparelho para falar com os espíritos, com a certeza da continuidade da vida. Olha só que maravilha, né? Realmente é um invento magnífico e que, graças a Deus, aí a gente hoje, né, vê que é uma realidade essa comunicabilidade com os espíritos, né? Muito bom mesmo, valeu pela informação aí. Achei interessante aqui, nessa passagem aqui desse espírito protetor, e aí vou repetir basicamente o que o Jovem já falou, né? A fé é humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. Então, vai muito de acordo com o que diz respeito à nossa intenção, né? Então, a partir do momento que temos a intenção, quando a gente coloca todo o esforço, né, e toda a vontade em algo, certamente a gente consegue, né, concretizar isso. Aí eu lembro daquela passagem lá de Mateus, capítulo 16, versículo 27, que diz assim: a cada um a retribuição será de acordo com o seu comportamento. Ou seja, quando a gente se empenha em fazer algo, né, e, em especial, quando for algo de bom, que vai favorecer os demais companheiros, né, a coletividade, assim como aconteceu com Thomas Edison, nós somos envolvidos, né, pela espiritualidade amiga, por esses espíritos superiores, e assim eles nos dão uma injeção de ânimo para que a gente continue perseverante naquele objetivo. Então, isso aí que eu achei mais interessante, né, que vai muito da nossa intenção. E, para finalizar, a pergunta 670 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: dar-se-á que alguma vez possam ter sido agradáveis a Deus os sacrifícios humanos praticados com piedosa intenção? A espiritualidade responde: não, nunca. Deus, porém, julga pela intenção. Então, a palavra intenção aqui, obviamente que quando Kardec estava elaborando, compilando, né, organizando, essa pergunta é direcionada a sacrifícios humanos, né? Mas aí a resposta que é interessante, porque se a gente refletir a resposta, a gente pode trazer para o contexto, né, do estudo que a gente está fazendo hoje sobre a fé, que diz assim: Deus julga a intenção. Ou seja, se a nossa intenção é de promover o bem, se a nossa intenção busca aqui as aspirações celestiais e futuras, como diz aqui o texto, certamente a gente vai conseguir conquistar o que a gente tem em mente. De minha parte, é o que eu tinha a contribuir. Beto, meu querido, com você. Esse assunto é muito instigante, né? Isso aí, a gente mergulhar nessa reflexão sobre a questão da fé é realmente fantástico. Mas eu acredito que tenha mais algum irmão ou irmã que gostaria de dar, né, de fazer uma pequena reflexão, nos ajudando a refletir sobre o tema, né, que é tão interessante, a questão da fé humana ou divina, que encerra esse capítulo, A Fé Transporta Montanhas, né? Essa é uma mensagem de um espírito protetor em Paris, 1863, né? Então, é ele, sabe-se lá quem é, né? Será Emmanuel? Quem será esse espírito protetor? Que nos traz essas reflexões muito interessantes. Alguém gostaria de nos dar, de nos ajudar com breves reflexões ainda? Oi, Beto. Oi. Eu lembrei, quando ele estava falando na vontade, do Cortella, quando nos fala no verbo esperançar, que você tem a esperança que aconteça, mas você mobiliza
a sua vontade. Você não fica esperançoso. Você se mobiliza. Essa fé, essa coisa dinâmica desse verbo esperançar, né? A nossa vontade vai mobilizar, a fé mobiliza a nossa vontade, mobiliza a nossa vontade de querer. Algumas pessoas vivem esperançosas, mas aquele que mobiliza essa vontade, essa esperança, realmente é o que faz a nossa vontade, e a fé consegue fazer isso. Bem, Luci. Quem mais aí? Vai controlando aí, Sandra. É a nossa irmã Ivete. Pode falar, Ivete. Muito obrigado aí pela... Então, falando assim sobre a fé, né? É um fato que aconteceu comigo na minha vida em 2007. Eu tive uma prima muito doente. E assim, eu não sei, a fé, a gente busca a fé, né? Só que eu ainda não sei bem se todos, né, temos direito a essa fé, né? A fé transporta montanhas. Em 2007, eu tive muita fé. Eu pedi muito, muito, muito. E eu achava que eu ia ser atendida, mas eu não fui. A minha prima veio a falecer de uma maneira muito ruim, né, para o espírito. Quer dizer, dizem que o sofrimento liberta a nossa carne, né, o nosso espírito, para uma próxima encarnação vir melhor. Mas, enfim, o que eu queria falar era isso. Eu não sei, assim, se eu ainda tenho essa fé. Eu quero ter, mas como eu não fui atendida, então eu oro, eu faço as minhas preces, né? Mas eu quero alcançar esse objetivo de ter, né? De sentir essa fé. Eu acho que eu ainda não tenho. Às vezes vem alguém e diz para mim assim, fulano faleceu. Eu falei, vamos pôr o nome dele. Eu acho assim, eu queria, sabe? Mas, enfim, eu ainda A gente entende. Eu já estudo espiritismo já há algum tempo, mas eu depois que entrou essa pandemia, essas coisas todas acontecendo, eu estou me achando muito fria nessa parte espiritual, sabe? E essa perda dessa minha prima, que eu sinceramente, eu tirei para tudo quanto foi lado, né? Para tudo quanto foi religião. De um lado era a tua vontade, do outro lado era a vontade de Deus. Aí, sabe, era uma vontade muito grande em confronto com a tua vontade. Sim, isso eu entendo, que quando eu faço as minhas orações, eu coloco, Senhor, que seja feita a sua vontade. Exatamente. A minha mãe sofria muito, e eu pedia muito ao Senhor para não levar a minha mãe, porque ela era a minha companheira, era a minha vida, né? E quando eu vi a minha mãe sofrendo tanto, eu passei a orar ao contrário. Eu pedi ao Senhor para dar descanso à minha mãe. E aí ela teve aquele momento ruim, né, de ir para o CTI. No CTI ela melhorou, a gente achou que ela ia sair, o médico falou que estava tudo bem, que ela ia ter alta no dia seguinte, e no dia seguinte ela veio a desencarnar. Então, eu até hoje eu penso isso. Quando eu passei a pedir ao contrário, Deus fez a minha vontade de tirar o sofrimento dela aqui na Terra, né? Isso foi um ato de fé seu, né? Um ato de fé com desprendimento. Né? Pois é. Aí
Muito bem, Ivete. Muito Capengando. bom. Eu chego lá. Muito bom. Alguém mais gostaria de dar uma colaboração? Oi, Beto. Oi. Eu estava assim... Bom dia. Bom dia. É sempre bom, assim, né? Cada um vai dando a sua contribuição. E o Jorbeli falou coisas assim muito interessantes, né? A fé, ela é humana e é divina. Aí eu estava pensando aqui, enquanto ele falava, gente, se eu procurar, por exemplo, fazer uma coisa, vamos dizer que eu tenho uma necessidade para atingir, como se fosse um sapatinho de tricô para um bebê. Mas eu não sei nada disso, não é das minhas vivências. Mas, de repente, começou a crescer dentro de mim uma vontade de fazer isso. Então, a partir dessa vontade interna, eu vou precisar utilizar isso para poder buscar os instrumentos para me poder atingir esse objetivo. E aí você pensa tanto na área física como na área espiritual, a fé é esse instrumento que você vai usar para poder potencializar os meus talentos. Porque se a gente, como diz o texto, nós temos os germes em estado de latência, eu preciso desenvolver isso. E aí eu fico pensando assim, todas as coisas que eu vou fazer e que eu tenho segurança que eu sou capaz de desenvolver aquele momento, aquele papel, tudo flui com muito mais facilidade. Pensa num professor na frente de 30 alunos. Se ele está seguro de si, a aula vai acontecer numa fluidez fantástica. Então, tudo aquilo que a gente deseja e a gente confia, vai criando, né, essa confiança interna, essa fé, tudo vai acontecer. Não é isso? Tanto no campo material como no campo da alma, no campo espiritual. Aí a gente lembra, sabe de quê? Jesus, assim, ele chegava em frente a um aleijado e Jesus perguntava assim para aquele homem, que queres que eu te faça? Aí você pensa assim, ele chega perto do cego e pergunta, que queres que eu te faça? Gente, estava na cara que o aleijado quer andar, o cego quer ver. Mas por que Jesus perguntava isso? Porque ele queria que a alma dissesse, né, das suas vontades mais íntimas, e falasse assim, Senhor, eu quero ver. Senhor, eu quero andar. Quando a gente faz isso, é fantástico na nossa alma. E o texto fala do magnetismo, né? Como que o querer, a vontade ativa essas potencialidades que a gente tem, mas estão lá quietinha, estado latente, só esperando a gente querer. E o querer é fundamental. O texto fala isso, vontade do querer. Então, imagine assim, todas as coisas que a gente não conseguiu. Por exemplo, eu estou com um relacionamento difícil com alguém. Eu preciso harmonizar esse relacionamento. O que eu faço? Então, já iniciou. Por quê? Você já deseja que o relacionamento com aquela pessoa esteja bem. Então, isso tudo vai, né, potencializar os meus talentos e eu vou encontrar, né, razão para usar de compreensão, de paciência, né, de tato, me colocar no lugar do outro, criando uma atmosfera que vá me ajudar a chegar ao meu objetivo. Mas a partir do momento que eu duvido, tudo vai por terra, porque todo o potencial magnético que eu tenho para atingir um objetivo, ele vai e se desfaz. Então, assim, a gente pode muito mais do que a gente pensa, né? E acreditar nisso só nos ajuda a crescer. Muito bem, Denilson. Legal. Obrigado pela colaboração. Mas é alguém, meu irmão, para a gente ir
encaminhando, né, aí para as reflexões finais. Beto, eu gostaria de me ater ao comentário do último companheiro, foi Lenilson, né, que fez esse comentário. Agora acontece o seguinte, por que Jesus perguntava, que quereis que eu vos faça? Ele sabendo e vendo a necessidade física daquele que estava diante dele. Era justamente para estimular a fé naquele. Então, ele dizia, como falou o Lenilson, eu veja, o Sigmund Freud ele desenvolveu 3 métodos de trabalho. A livre escolha, o hipnotismo e a condução. Nossa irmã Sandra deve saber disso aí. Mas acontece que ele esbarrou num problema no magnetismo. Nem todos somos magnetizáveis, assim como Jesus também não conseguiu curar a todos, por falta desse interesse, dessa abertura magnética. Porque a fé ela é inata em cada um de nós. Ninguém deve alegar que eu não tenho fé. Tem sim, só que desconhece. O nosso irmão Super, ele falou o seguinte, a fé me leva até onde eu posso chegar. O que foi que ele disse? Não é até onde eu quero chegar. Porque eu posso querer, mas não posso poder. A fé me leva até ali, em função da minha vontade. Se eu quiser, ela poderá me projetar para mais, onde eu quiser. Mas vai depender da minha vontade, do querer, dessa força que impulsiona a minha fé até onde eu quero. E não posso ir até, não só onde eu posso, mas aonde eu quero. Obrigado. Muito bem, excelente. Bem, meus irmãos, temos mais uns 5 minutinhos aí para alguém, se quiser fazer dar alguma colaboração, que esse tema é instigante, né? É. Eu quero dar uma palavrinha só, rápida. Bom dia. Muito bom dia. Eu literalmente corri para ver vocês. Cheguei. Celebramos a chegada, né? Bom, o penúltimo parágrafo, essa luz está atrapalhando um pouco aí. O penúltimo parágrafo fala: o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares qualificados outrora de milagres. Isso me lembrou uma passagem da minha vida. Eu era muito criança e eu lembro que eu estava febril, eu estava em cima de uma cama, febril, não lembro o que eu tinha, mas eu tinha minha mãe ali, né, preocupada, sem dormir, e do lado. E eu lembro que ela foi e colocou, ela já tinha feito de tudo, a febre não baixava. E aí eu lembro que ela colocou a mensagem colada de Francisco de Assis, a prece, e falou assim: vamos orar juntas com a mensagem de Francisco de Assis. E eu era muito pequena, então assim, aquilo me chamou muita atenção, que ali a prece de Francisco de Assis entrou de vez na minha vida. Ali entrou. E ali aquilo foi tão profundo, que eu fiquei impressionada. E eu acordei sem febre. Minha mãe já tinha feito de tudo aquela semana para a febre ficar baixando. E achei interessante porque quando ele coloca aqui, né, esse espírito protetor, o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação, é que nós, como Jesus nos disse, vós sois deuses, nós temos uma capacidade incrível, uma energia incrível por carregar essa essência divina. Então, nós temos esse germe do amor. Quanto mais trabalhado, mais colocado em ação, maior nossa capacidade de auxiliar não só a nós, mas como os outros à volta e principalmente ao progresso da humanidade. Essa é a nossa maior
é o nosso maior propósito, a nossa maior missão. É isso. Muito bem, meus irmãos. Essa questão da fé, realmente, né, nos leva a profundas meditações, porque a fé ela é um processo que faz parte do processo evolutivo do ser. Ela acompanha o processo evolutivo do ser. Quanto mais o indivíduo evolui, né, mais ele tem em si um potencial de fé desenvolvido. Então, de início, é um processo rudimentar, né? A gente vê lá os primitivos fazendo as suas plantações, fazendo os seus sacrifícios, né? Pedindo aos deuses das forças da natureza, né? Mal sabia eles que ali estavam em torno dele os espíritos elementares, né? Que ajudam, que cuidam da natureza, dos quais Chico nos fala tanto, ajudando-os nos seus processos iniciais da agricultura, da caça, né? Daquele processo organizativo das tribos, dos seus movimentos. E eles faziam os seus sacrifícios, faziam, né? Eles não compreendiam efetivamente, mas é esse processo aqui, né? É o sentimento inato de seus destinos futuros, como o espírito inicia, né, o texto, esse belo texto, né, sobre a questão da fé. Então, à medida que o indivíduo que ele vai efetivamente evoluindo, ele vai naturalmente, né, em função das suas experiências, também desenvolvendo a sua capacidade de fé, né? Em um determinado momento, ele fixa muito a questão da sua fé no processo religioso. Ali ele precisa dos rituais, ali ele precisa dos símbolos, né? Que são, muitas vezes, a gente vê lá os romanos com os seus deuses pagãos, né? Com as suas estátuas, com os seus símbolos, e vemos isso em outros templos de fé. E que nós, espíritas, que já temos uma consciência um pouco mais profunda, um pouco mais além desse processo de comunicação com Deus, e uma consciência mais profunda de que realmente é Deus, né? Uma consciência de que nós não temos efetivamente a capacidade de compreender a grandeza infinita, a grandeza infinita de Deus, de compreender esse Deus, mas nós já temos de sentir esse Deus. Os amigos espirituais afirmam, e Jesus, né, de que Deus está em nós, quando ele diz: eu e meu Pai somos um. Né? E os outros ainda necessitam, face ao estágio em que se encontram, necessitam do símbolo, necessitam de individualizar, não é? daqueles modelos de que se utilizam. Isso tudo faz parte do processo do crescimento, né? Da evolução humana. É isso? Mas Jesus, já lá desde o início, ele nos fala uma coisa em que a gente muito pouco paramos para pensar nisso.
para refletirmos sobre a questão da fé, né? Quando ele diz, repetindo lá os Salmos 42, se eu estou errado, Lima, depois você me corrige, mas fora no privado, tá? Para não ferir a minha vaidade, que é muito grande ainda. Deuses, né? E farão tudo aquilo que eu fiz e muito mais ainda. Meu Deus, o que é isso? Então, ele nos fala de uma condição que nós temos e de uma capacidade que temos, né? De que nós não ainda nos utilizamos, porque nós não utilizamos desse potencial pleno. Nós não temos ainda os recursos, mas estamos desenvolvendo, que possam efetivamente que possam nos dar a possibilidade dessas realizações, em que ele mesmo afirma, né? Se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, quem já viu um grão de mostarda? Gente, é muito menor do que um caroço de abacate. Olha, o grão de mostarda é uma poeira, e Jesus utiliza ele, né? Sempre utilizando as coisas naturais. Direis aquela montanha, transporta-te daí, e ela se transportará. Ele fala das montanhas simbólicas, né? Das montanhas das dificuldades, das lutas dos homens. Então, ele ali nos afirmava de todo o potencial que nós carregamos, né? De toda a capacidade que nós temos. Então, à medida que o homem vai evoluindo, ele vai se libertando somente dessa fé, vamos dizer assim, ritualística, que ele aprendeu a ter, né? Nos símbolos, né? Nos santos, nas imagens, os primitivos, né? Nos elementos da natureza, que ele vai nomeando como deuses, Deus do sol, Deus da lua, Deus disso, Deus do vento, Deus da... Então, ele vai se libertando desse processo. E aí nós vamos em outro paralelo, João 8, versículo 32, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? Então, à medida que você avança no conhecimento da verdade, como é que funcionam essas coisas? Quais são as minhas potencialidades? A partir do momento de que Jesus diz que nós somos deuses em formação, que nós temos o potencial divino, né? Então, à medida que você vai conhecendo a verdade, você vai avançando, percebendo toda essa realidade que você é e a realidade fantástica do universo multiparalelo, do universo multidimensional, em que você vive na condição de um filho de Deus imortal, nessa jornada infinita da vida, você vai tomando conhecimento dessa grandeza tão grande, e que você, ao mesmo tempo, você vai conhecendo a natureza da vida, o sentido da vida, e aí tomamos conhecimento do nosso processo de espíritos reencarnados, trazendo experiências do passado, vivendo experiências fantásticas hoje, e para viajarmos para esse universo infinito que nos aguarda, de infinita beleza, como os amigos espirituais nos afirmam. Então, você toma conhecimento dessa realidade fantástica que levava a Sócrates quase à loucura, dizer: eu só sei que nada sei, né? Porque
a coisa se torna tão bela, tão fantástica e tão imensa que você realmente, né, ao mesmo tempo em que você se sente aumentando a sua capacidade de compreensão, você sente que essa realidade ela é muito maior do que qualquer coisa que você possa imaginar. E aí essa grandeza divina ela se torna realmente, para a gente, ainda tão incompreendida, mas nós não mais, né, temos a nossa fé porque alguém disse, olha, acredita nisso, acredita nesse santo, aquele santo é melhor do que o outro, acredita... Não, nós temos a nossa fé porque o nosso conhecimento nos permite entender de que somos filhos de Deus fazendo essa viagem nos universos infinitos. Então, a tua capacidade de fé, ela extrapola a questão religiosa e ela vai efetivamente se assentar, não é? Você tem fé agora porque sabe, e não simplesmente a fé rudimentar, a fé inicial. E aí você entende toda esse interagir das forças. E você toma consciência de que você é um elemento capaz de gerar e de criar essas forças como Jesus colocou. É capaz de interagir no campo fluídico, onde você permanece. Você sabe, por exemplo, que se tiver esta ação, a vibração boa, a prece, o exercício do amor, você sabe que vai estar se conectando com esferas divinas e vai estar encharcando o ambiente em que você vive de forças magnéticas positivas, geradas por você e, ao mesmo tempo, captadas das regiões divinizadas, porque você se torna um indivíduo em conexão com essas forças superiores e se torna um instrumento delas, porque você capta essas forças e você irradia, né? Aí você cura aquela menininha doente que estava lá com febre, né? E você, então, se sente capaz. E aí vai compreendendo Jesus. Meus irmãos queridos, quando Jesus impunha a sua mão, ele sabia todos os processos por causa do seu saber, do seu domínio sobre as leis que regem a vida. Ele tinha todo aquele conhecimento e penetrava naquela alma e sabia as menores sombras obscurativas, eu nem sei se essa palavra existe, que estavam lá naquela alma, trazendo-lhes as inibições do físico. E ele ia lá e diluía aquela alma. Com o quê? A força, o saber e, ao mesmo tempo, a sua vontade divina, magnetizando em ondas sublimes, magnetizando o campo fluídico e penetrando naquela estrutura e diluindo aquelas sombras, restabelecendo a harmonia, e aí o indivíduo via de novo, né? As células, os átomos
As moléculas não resistiam à força daquele magnetismo e se reagrupavam, porque a sua vontade, o seu magnetismo, na química com o amor, se tornava uma força em perfeita harmonia com a vontade de Deus. E aí traziam, né, de novo aquela harmonia naquela estrutura daquele ser. Agora, vocês imaginem como leiam a Gênese, por exemplo, leiam o livro A Caminho da Luz, pelo amor de Deus, né? Leiam o livro André Luiz, Evolução em Dois Mundos. Vocês imaginem Jesus operando com a sua vontade. Esses somos nós amanhã, meus irmãos. Alegrai-vos. Vamos sair da tristeza, né? Esses somos nós amanhã. Imagine Jesus operando com a força infinita da sua vontade, gerando assim ondas magnéticas de altíssimo teor divino, impregnando as estruturas do fluido cósmico universal, deslocando matérias do Sol, na consolidação, da vontade de chorar, na consolidação do planeta Terra, e lançando aqui os primeiros princípios de vida, tudo gerado com aquela força imensa, e os seus ministros captando-lhes os pensamentos, essas ondas mentais, que nada mais é do que fé, gente, em alto grau de ordem, de dinâmica, né? Esses seremos nós quando avançarmos um pouco mais, né? Então, o pensamento, à medida que você vai evoluindo, à medida que você vai conhecendo toda essa realidade fantástica da vida, da qual nós estamos mergulhados, né? Nós vamos ganhando cada vez mais essa consciência, vamos utilizando-a para o nosso próprio benefício, porque a gente vai se harmonizando, nós mesmos vamos nos curando, tirando as sequelas das sombras que fixamos no passado e que estão registradas em nosso HD da alma, que eu chamo, né? Em nossa estrutura consciencial. Nós mesmos vamos nos curando através da oração consciente, do banho de Deus. Isso tudo é fé, né? E à medida que você vai aliando essa fé resultante do conhecimento com a capacidade de amar, você vai transformando a sua fé numa força divina que é capaz de fazer o que Chico fazia, o que Irmã Dulce fazia, o que Madre Teresa fazia, o que essas almas faziam. Porque é aliado à dinâmica, são ondas magnéticas da vontade eu quero, aliados à capacidade de amar. Então, criam essa química fantástica que se transforma numa força divina transformadora do meio ambiente, propiciando assim, meus irmãos, aquilo que muitos acham que é milagre, mas que milagre não existe na realidade. Milagre não existe. O que existe efetivamente, né, são essas forças que nós temos todo esse potencial, e é Jesus que diz, e Jesus não é mentiroso, não. Ele só fala a verdade, né? É ele que diz, vós sois deuses, venham, meus filhos, avançai, amem, porque o amor lhes dá, lhes impregna, né,
dessa força, desse magnetismo divino que se mescla ao seu. E quanto mais você conhece, mais você sabe como essas leis funcionam, propiciando efetivamente a nossa capacidade de mudar o mundo a partir do momento em que nós nos mudamos. E aí a gente começa, vamos orar todo dia no nosso lar, porque você sabe que ao orar, ao se conectar com um plano mais alto, que ao ejetar naquela ambiência onde você vive, essas ondas magnéticas das quais você é um co-criador, ao mesmo tempo em que você capta, em que você é um canalizador. Você faz, então, esse agregar e vai encharcando o meio ambiente onde você vive dessa matéria divina. E aí, meus irmãos, até as paredes ficam magnetizadas. Por isso os espíritos dizem, Jesus, né? Meus filhos, orem e vigiem, né? Porque nós vamos criando em torno de nós essa túnica nupcial, que você vai modificando com isto, que você modifica a vontade, passa a vibrar mais naturalmente no campo divino e você, então, vai constituindo cada vez mais bela a tua aura, que é o teu campo vibratório, que passa a ser uma conquista natural em você. E aonde você vai, você leva, você vai vestido da sua túnica nupcial, né? Construindo o reino de Deus aonde você vai. Irradiando os teus pensamentos, não julgando mais, né? Não condenando, não mais sendo preconceituoso. É a tua aura de amor que se expande aonde você vai e traz os benefícios. É a fé, meus irmãos. É a consolidação do teu ser que foi sendo efetivamente estruturado pela sua fé, que foi sendo, por sua vez, consolidada por sua vontade. Eu sei que eu sou um ser divino, eu sei que eu sou um filho de Deus, eu compreendo o universo no qual eu estou mergulhado, então eu quero meu Pai. E você vai, então, aplicando o querer, a sua vontade, no processo de irradiação dessas energias e vai realizando coisas com Deus, né? Em harmonia com Deus. Essa é a nossa meta, é a nossa rota, né? Então, meus irmãos, é o nosso desafio. E é a utilização da fé que vai efetivamente nos tornando auxiliares de Deus, de Jesus, onde quer que estejamos. Semeando paz e esperança, porque nos tornamos seres de paz e de esperança. Semeando amor, semeando harmonia, porque vamos nos constituindo assim. Tudo isso é resultado de uma fé consciente. Hoje nós acreditamos, nós temos fé, porque sabemos. E temos tudo isso em nossas mãos. Só nos cabe agora a realização em cada dia de subirmos esses degrauzinhos. E como eu sempre sou repetitivo, né?
Jesus, no Sermão da Montanha, ele nos deixa um degrau de ascensão ao reino de Deus que não tem aparências exteriores, né? E o primeiro verso, o primeiro versículo é: bem-aventurados os humildes, os pobres em espírito. Aí é que começa tudo, meus irmãos. A conquista da fé com amor, o crescimento vertical em direção a Deus e o crescimento horizontal em relação aos irmãos que vivem conosco. Né? Começa ali, sem passar pelo portal da humildade, nenhum ser se elevará. E a conquista da fé, porque você, aí está, eu creio em Deus. Eu sou tão pequeno. É o primeiro exercício da fé. Né? Eu creio em Deus. E aí você começa a subir os degraus. Bem-aventurados os que choram, os que sofrem sem revolta, porque se tornaram humildes. Porque os que sofrem com revolta não são humildes. Não passaram no primeiro degrau. Bem-aventurados os mansos, porque um dia herdarão a terra, quando esse mundo for um mundo melhor. Bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os misericordiosos, e por aí vamos subindo a escada, meus irmãos, da ascensão ao reino de Deus, e que ele diz que não tem aparências exteriores, está dentro de vós, porque cada degrau é uma condição assumida, é uma condição conquistada, tendo iniciado pela conquista da humildade. Que Deus nos abençoe. Um beijo no coração de cada um de vocês. Me perdoem porque eu falei demais. Meu patrão, agora é com você. Patrão, é? Tá bom. Muito obrigado aí, tá, Beto? Você já fez a prece, né? Isso aí foi a prece? O finalzinho foi a prece? Não sei, eu estava meio aturdido aqui. Considera como a prece, a não ser que você queira direcionar para algum dos nossos irmãos. Hoje é com você. Tá certo. Então, meus queridos, após essas belíssimas reflexões aqui, certamente aprendemos muito, né? Com esse item aqui, com esse capítulo que, graças a Deus, aqui conseguimos completar, né? Com muito sucesso, assim. Gostaria de saber, antes de finalizarmos, né, com a nossa prece e nossos recados, quem poderá realizar a leitura e trazer as primeiras reflexões do nosso próximo estudo. E aí peço a Beto que confirme para mim se vamos estudar o item 1, 2 e 3 ou apenas o 1 e 2. O que é que você acha? Eu acho que devemos, porque o 3 ele é complementar. Entendeu? Sim. O 3 é um complemento do item 2. Os últimos serão os primeiros. E é rapidinho. A gente faz 1, 2 e 3. Perfeito. Alguém poderia fazer a gentileza de ler para a gente, no próximo domingo, os itens 1, 2 e 3 do capítulo 20? Os Trabalhadores da Última Hora? Ó, bem sugestivo o Eu posso ler. Lenilson. Obrigado, Lenilson. Quem poderá nos trazer as primeiras reflexões acerca desses 3 itens? Posso fazer, Sandro? Luiz Felipe. Valeu, meu irmão. Valeu. Então, estamos combinados. No próximo domingo, que bom. A gente dá início ao nosso capítulo. Tá ficando bom, hein, Sandro?
Sandro, nisso, hein? Eu fiz o seguinte, a estratégia é assistir várias vezes todas as aulas aqui que eu não pude participar e eu vejo como você e o Beto fazem esse tipo de trabalho. Ainda bem que está surtindo efeito. Então, meus irmãos, deixa eu ver aqui. Beto passou essa responsabilidade para a gente. Só que como eu fico aqui concentrado na parte técnica, eu acabo perdendo, né, essas intuições do alto. Os amigos estão me apontando aqui 2 ou 3 cuja vontade está dizendo eu gostaria de fazer a prece. Então, coloque à vontade. Tem 3 pessoas. Alguém gostaria de realizar a nossa prece de encerramento? Vamos ver se o Beto vai acertar. Beto, acho que você vai ter que falar os nomes. Vou fazer o quê, né? Ó, a nossa querida Acho Ivete. que é Ivete. Ivete. Muito bem. Então, Ivete, passo a palavra para você. Pode fazer a nossa prece de encerramento, por favor. Vamos fechar nossos olhos, agradecer a Deus por esse momento, por estarmos reunidos em seu nome. Agradecer a Jesus por todos esses ensinamentos que recebemos hoje. Agradecer a Maria, sua mãe, também por nos acalentar nesses horários, nas horas difíceis de nossas vidas. Pedir a Jesus que continue nos mostrando o caminho certo, o caminho reto, e que nunca pegamos um caminho torto. E se ao pegarmos, na mesma hora possamos retornar ao caminho reto, o caminho dos seus ensinamentos. Agradeço a Jesus por ter entrado nesse grupo através da minha amiga Nádia e através de uma amiga dela que eu não sei o nome. E peço a Jesus e a todos os amigos espirituais que acalente aqueles que estão nos hospitais sofrendo com essa doença, Covid, que dê a eles o remédio necessário para que eles se restabeleçam, ou, se for a vontade do Pai, que eles sigam sem sofrimento. E coloque, Senhor, na cabeça dessas pessoas que estão por aí se reunindo em festas, que eles possam entender que isso só está prejudicando ao seu próximo, que eles possam, Senhor, conhecer a nossa palavra, que eles possam ser instruídos a não fazer mais isso. Agradeço, Senhor, em todos os momentos da minha vida, nos sofrimentos, nas minhas dores. Não posso dizer que as minhas dores são maiores, porque eu sei que tem pessoas que sofrem muito mais. Então, Senhor, muito obrigada por este instante hoje, por essa palavra. Que fique conosco hoje e sempre, Senhor. Graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. Gratidão, Ivete, pela prece de encerramento. Que nossa Maria Mãe Santíssima realmente possa continuar nos envolvendo e nos protegendo sempre. Muito obrigado mesmo, de coração. E saiba que estamos muito felizes com a tua presença aqui entre nós, tá bom? Um abraço fraterno. Meus queridos e queridas, neste momento gostaria de passar alguns recadinhos. Já estamos chegando no nosso horário, mas coisa rápida. Vou aqui na ordem cronológica dos eventos. Então, vai ser sexta-feira. Sexta-feira teremos a grata honra de ouvirmos o que o nosso companheiro Lima nos trará sobre o Sermão do Monte, tá bom? Então,
Pedimos a todos que nos acompanhem lá no canal do Jefa no YouTube e pedimos também, se puderem fazer a inscrição, isso é muito bom, tá? Essa palestra aí sexta-feira, no mesmo horário que estamos habituados, né? As nossas palestras públicas, né? Palestras doutrinárias das sextas-feiras. Então, próxima sexta, 19/3, José Luiz Lima, o Sermão do Monte. Desde já agradecemos ao companheiro Lima pela colaboração, que sempre nos atende, né, o pedido, tá? Então, esse é o primeiro evento. E o segundo evento, eu vou passar aqui, mas vou pedir para a companheira Mônica falar um pouquinho sobre ele. Pode ser, Mônica? Pode. Obrigado. Vai passar a slide aí para colocar? Opa, não foi compartilhado, não? Não. Espera aí, desculpa aí, então. Desculpa a falha, está aqui, engatilhado, foi. Bom, é o curso para tarefeiro espírita. A gente está proporcionando, como a gente está aproveitando essa oportunidade de ser tudo virtual, de oferecer esse estudo, tanto faz o local onde você está. Se você é daqui, se é de Portugal, essa semana eu tive no curso de Joana, aluno de Portugal, então a gente está indo para tudo que é canto aí, e isso é bom. Então, assim, não tem problema, porque a intenção da gente é oferecer a oportunidade de despertar o interesse ou fazer novas reflexões para quem já é tarefeiro espírita. E aí vai ter esse curso que vai ser online. Não chega a ser um curso, é um encontro, porque não dá para fazer tanto tempo, né? De 9 às 11. É um despertar para o interesse, é um reforçar para quem já está na prática da tarefa espírita. Nós fizemos as inscrições até amanhã, mas o Sandro está colocando hoje aí, então quem quiser, o link ainda dá para acessar, ou pela plataforma, pela bio no Instagram da General, desculpa, eu estou tão acostumada, do Jefa SPA, ou então passar uma mensagem para o Sandro, que ele também faz a inscrição, então ainda consegue se inscrever quem desejar. E se quiser convidar alguém para assistir também, fique à vontade, será um prazer ter vocês aí conosco. Sábado de manhã. Isso. E relembrando, né, Mônica, que como você falou, né, independente da localização, né, do irmão ou da irmã que queira participar, esse curso também, de certa forma, habilitará, né, aos futuros tarefeiros do Jefa, né? A gente sabe que com essa questão da pandemia, né, muitas das nossas tarefas estão sendo realizadas, né, ou quase todas, de forma online. E logo em breve, quando retornarmos às nossas atividades no presencial, a gente vai ter que adaptar as atividades de uma forma híbrida, né? Uma forma simultânea, tanto presencial como virtual. Então, vocês que desejam fazer parte do nosso Jefa, da nossa equipe de tarefeiros, pode nos ajudar à distância, né? E aqui a gente pode citar algumas tarefas, né, que aparentemente são básicas, mas são de profunda importância em cada uma atividade. A leitura de uma prece, né, a leitura de um texto, a leitura de uma mensagem, entendeu? Até uma transmissão de um recado, né, ali num grupo das redes sociais, uma postagem, alguma coisa. Isso vocês não têm ideia do quanto pode ajudar, né? Porque para a gente chegar num estudo desse aqui, muitas coisas são feitas nos bastidores, né? A gente sempre exalta aí a participação do nosso companheiro Evaldo. Pô, durante a semana, ele primeiro é que tem acesso ao que a gente vai estudar, porque para escolher aquela mensagem inicial ali, nosso companheiro se dedica a estudar, a interpretar ali, a conciliar uma mensagem que vai nos ajudar, né, a iniciar o nosso estudo. Então, é só um exemplo do que a gente pode fazer em prol da doutrina, em prol da casa, que é o nosso Jeff, e em prol do nosso próprio aprendizado e desenvolvimento espiritual. Então, fica aqui o convite. Sandro, e não só para o Jefa, mas a ideia é justamente as pessoas estarem despertando essa atividade também nas suas casas espíritas aonde você reside.
Né? Porque vaga, gente, tem muita. De vez em quando um pergunta alguma coisa do tipo, por que não faz aquilo outro? Porque falta tarefeiro. Exatamente. Falta voluntário. Exatamente. Então, vaga tem muitas. E muitas das vezes, né, Mônica, essas ideias que a gente tem, no fundo, a gente também tem os mecanismos, né, as ferramentas, os recursos. E, às vezes, quem está do lado de cá nem imagina. Então, todos nós somos capazes de contribuir na seara do Cristo. O Cristo nos aceita do jeitinho que nós somos, imperfeitos ainda, mas destinados sempre a colaborar, a contribuir de uma forma muito tranquila. Então, encerro aqui os avisos. Deixo aberto aqui os microfones para quem quiser aí falar algo. Para mim, só desejo Opa, tem alguém falando? Ivete. Oi, Ivete. Eu só peço que você aproxime o seu microfone um pouquinho aqui. Oi. Agora sim, perfeito. Tá vendo? Então, para me inscrever, você precisa de quê? Porque assim, eu não me inscrevi porque eu sou de Niterói, né? Eu já sou tarefeira em uma casa, mas gostaria de contribuir, então, com vocês, já que de longe pode, né? Com certeza. Você precisa de quê? De meu nome todo? Você tem caneta e papel aí que possa anotar meu WhatsApp? Sim. Anota aí. 21 9 8033 2698. 2698. Vou repetir. 980332698. Correto. Cada um manda de um jeito. Como é que você fala o telefone? Gratidão aí pelo interesse, tá? Tudo de bom. Então, meus irmãos, bom domingo a todos. Fiquem na paz, uma boa semana, que tenhamos uma semana produtiva e abençoada. Obrigada para você também. Tchau, gente. Beto, seu Lima. Saudade. Lucinda. Bom domingo para você. Seu Lima. Cecília, minha fofa. Tchau. Eu nem sabia que você estava aí, Mônica. Tchau, bom dia, seu Lima. Valeu. Bom dia, Moniquinha. Saudade de apertar esse povo. Bom dia, Dagmar. Bom domingo. Bom dia, Lucia. Bom domingo. Beijo. Bom dia. Até a próxima semana. Bom domingo para você também, Kátia. Valeu. Viu, Sandro? Cancelaram a trilha, corri para cá. Que bom. Que bom que você veio. Que bom que você veio. Fica com Deus. Tchau. Valeu. Tchau. Tchau, Mônica. Tchau. Nem sabia que você estava aí. Valeu, meus irmãos. Até mais.